O que fazer quando a alegria acaba? O que fazer quando a tristeza chega? São centenas, se não milhares de testemunhos de irmãos nossos que choram porque tiveram suas famílias destruídas, literalmente, tiveram seu lugar, seu ambiente de morada, seus bens queimados, como a gente viu, foram assaltados, levando a alegria embora. Ontem eu assisti um corte de um podcast em que uma menina falava de como foi a experiência dos terroristas chegando naquela festa lá em Israel. Ela falava sobre a experiência que ela teve junto com o namorado e outros colegas, de lá pelas 6 e pouca da manhã, tendo que correr para procurar um bunker, como eles chamam, e tentar se proteger dos ataques dos terroristas. E ela narrou os episódios numa sala, talvez um pouco menor do que metade desse palco, com 40 pessoas tentando se proteger dos terroristas. E aí você já pode imaginar o que eles tentaram e fizeram. Ela foi uma das, se não me falha a memória, 6 sobreviventes num grupo de 40. Ontem saiu da nossa igreja, se não me falha a memória, ontem, o último carro que levou doações. Foi ontem, Vitor? Foi sexta-feira. Saiu o último carro que levou algumas doações que nós mesmos trouxemos para famílias do Rio Grande do Sul que também choram hoje pela tristeza que chegou. Aliás, ao longo dessas semanas, a gente percebe o quanto que o problema é muito maior do que a gente imagina. E eu também estava assistindo um corte de um podcast de uma pessoa que está coordenando uma grande área lá, falando sobre os reais problemas que a mídia não mostra. Por exemplo, o que fazer com os cachorros? Soltam-se 200 cachorros numa área. Isso precisa ser pensado. Como que você vai fazer com 200 cachorros num lugar onde eles estão soltos? Vai gerar outros problemas piores. Pessoas que limpam suas casas, depois chove de novo, suja tudo de novo. Pessoas que não sabem onde estão seus parentes. E por aí vai. A situação chegou ao ponto de, como você deve saber, pessoas ferirem crianças e mulheres sexualmente. Chegou a esse ponto. A tristeza chegou para aquele povo. A tristeza também chega para a gente. A alegria também acaba para você, acaba para mim de alguma forma. Em algum momento da vida, Jesus já disse isso. A gente vai ter aflição. Então, o que a gente faz quando a tristeza chega? Eu quero ler com os irmãos o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 2. Evangelho segundo João, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 11 versos. Você pode acompanhar aqui comigo, na projeção, se preferir. Diz assim o texto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe lhe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto
Havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado da água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã e te louvamos pela tua palavra aqui diante de nós. Nós pedimos para que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a lidar e a viver em meio à tristeza. Que o Senhor restaure também a alegria da nossa vida, se esta estiver em falta. Em nome de Jesus, aguce os nossos sentidos para que a gente possa ouvir a tua voz e sair daqui mais contentes em e com Jesus. No nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meu primeiro emprego, ainda saindo da adolescência, foi de professor de bateria. Você que não me conhece, às vezes eu sento naquele lugar ali e faço uns batuques. Eu gosto desse negócio, sabe? E desde muito cedo, desde no início da minha adolescência, eu me interessei muito por isso. E resolvi estudar esse instrumento, treinar um pouco. E minhas vontades naquela época era viver de música. E era tocar bateria e dar aula de bateria, dar aula em escola de música, e essas coisas todas aí. E tive algumas experiências muito boas como professor, mas tive algumas muito trágicas, sobretudo como ensinar partitura de bateria para crianças de menos de 10 anos de idade. Foi uma experiência desafiadora, porque envolve matemática, envolve fração, envolve algumas coisinhas assim básicas, elementares da partitura, que para um professor de primeira viagem é muito desafiador. Mas, como eu disse, esse foi meu primeiro emprego. Logo em seguida, Deus me deu a graça de poder trabalhar numa empresa e, sim, fazer uma entrevista de emprego normalmente, né, buscando ali a carteira assinada, a primeira carteira assinada. Claro que, obviamente, o primeiro salário foi para um churrasco, é lógico, não poderia ser diferente. Mas, na hora da entrevista, sim, o responsável do RH vira para mim e pergunta assim: qual foi a sua primeira experiência? Qual foi seu primeiro trabalho? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu olhei para ele e falei: mas experiência com o quê? A área que eu estava indo, obviamente, não tinha nada a ver com bateria. E aí eu olhei para ele e quase que eu disse assim: bom, não sei se existe alguma experiência na minha vida, mas a experiência que eu tenho é de tocar bateria. Aí ele olhou para mim assim: bateria? Eu falei: bateria. Aí ele olhou: você não tem nada a ver com essa vaga, então. Mas Deus deu a graça. Ele me aceitou, me deu uma chance. Meu cartão de visita para aquela empresa não foi suficiente. Meu cartão de visita para aquela empresa foi duvidoso, foi estranho, nada a ver. Foi uma coisa minimamente assim, que não cabia para uma empresa de engenharia, um cartão de visita. O primeiro, ser um professor de bateria não faria muito sentido. Mas, assim como, para mim, o primeiro cartão de visita que eu dei foi como professor de bateria,
e de primeiro momento realmente não faz tanto sentido, para com Jesus, o primeiro milagre de Jesus também foi o seu primeiro cartão de visita. Que, a grosso modo, se a gente olhar aqui rapidamente no texto, não faz tanto sentido também. Porque, como assim um Salvador, o Messias, em seu primeiro milagre, na sua primeira apresentação como Senhor e Salvador do mundo, diante de uma multidão, acaba o vinho, ele vira e faz mais vinho. Se a gente lê o errado esse texto, se a gente olha de maneira equivocada para esse texto, a gente vai sair por aí falando que nem Edir Macedo, como voz do diabo, dizendo que Jesus não sabia o que estava fazendo. Muito pelo contrário, meu querido irmão e minha irmã. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz e Ele sabe exatamente que era desse jeito que Ele precisaria iniciar o seu ministério. Não teria um jeito melhor do que começar esse ministério. O melhor jeito de Jesus de começar o seu ministério, de apresentá-lo, de se apresentar às pessoas, era assim, numa festa de casamento, transformando a água em vinho. Acredito que, ao longo do tempo, você pode me acompanhar na projeção? Acredito que, ao longo do tempo, a gente começa a perceber mais esses movimentos de Jesus e como que as coisas que Ele faz começam a fazer sentido quando a gente olha o todo aqui. Bom, essa festa de Caná da Galileia era uma festa típica daquele tempo de Jesus. Durava aproximadamente 7 dias. 7 dias de festa, 7 dias de fartura, 7 dias de alegria, 7 dias onde as pessoas chegavam, saíam, 7 dias onde as pessoas podiam curtir, onde as pessoas podiam celebrar umas com as outras, sobretudo com os noivos. E chega um momento dessa festa que o vinho acaba. Alguns de vocês estiveram no meu casamento e puderam perceber lá como foi festivo para nós celebrar com aquela quantidade de pessoas. Nosso casamento provavelmente teve até mais gente do que esse casamento aqui. Porque Caná da Galileia era uma cidade pequena, uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Sabe aqueles vilarejos distantes assim? Quando você tem uma festa, quando você tem uma celebração, todo mundo fica sabendo. Então é muito provável de que todo mundo daquela cidadezinha pequena estivesse nessa festa. Então todo mundo conhecia os noivos, conheciam a família dos noivos, conheciam uns aos outros. Então essa foi uma festa muito intensa, muito festiva, muito celebrada. E o vinho numa festa como essa simbolizava coisas muito profundas, como por exemplo, a alegria da festa, a felicidade da festa. Só que o vinho acaba. O vinho acaba. E uma pessoa nessa festa está atenta ao que está acontecendo e vai procurar Jesus. Quem é? Maria. Maria se aproxima de Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Acabou a bebida. O que a gente faz? Bom, Jesus dá uma resposta para Maria. E essa resposta é um tão pouco enigmática, porque não me parece que ele de bate-pronto responde à pergunta de Maria, porque ela chega: Jesus, acabou o vinho. Ele vira para ela e fala: mulher, o que você tem a ver comigo? Não chegou a minha hora. Hã? Não chegou a minha hora? O que isso tem a ver com acabou o vinho? Por isso, de início, essa resposta de Jesus deve nos levar a essa pergunta. Que hora Jesus está falando? É uma pergunta interessante para cá. É uma pergunta interessante para esse texto. De que hora Jesus estava falando? Bom, se você olhar um pouco à frente, em João capítulo 7, no versículo 30, João diz o seguinte: então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele,
porque ainda não havia chegado a sua hora. Caminhando um pouco mais, no capítulo 8, verso 20, João escreve o seguinte: Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo, onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Um pouco mais à frente, no capítulo 12, verso 23, Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Se a gente for ainda um pouquinho mais à frente, no 13, no capítulo 1, João escreve o seguinte: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Que hora é essa que Jesus estava falando? De que hora é essa? Jesus estava falando da hora da sua crucificação, a hora da sua morte, a hora em que ele se entregaria pela humanidade, em obediência ao Pai, a hora que ele sofreria, a hora que ele morreria por causa dos nossos pecados. Era dessa hora que Jesus estava falando. Mas ainda assim, parece que não responde bem a pergunta, porque o que tem a hora da crucificação com transformar a água em vinho? Pois bem, Jesus estava dizendo em outras palavras o seguinte: Maria, não chegou a minha hora, não chegou a hora de eu morrer, não chegou a hora de eu padecer, mas para que vocês tenham um gostinho do que vai acontecer quando isso acontecer, quando esse episódio acontecer, quando eu for parar numa cruz, para que você tenha um gostinho do que vai ser da humanidade no dia que eu for pregado numa cruz, eu vou fazer uma coisa. Peçam para os serviçais trazerem as talhas. Eu vou dar um gostinho para vocês do que vai acontecer na sua vida e na vida da humanidade com esse milagre. E aí, prontamente, a Maria pede: olha, façam tudo o que o mestre mandar. E ele pede para trazer as talhas, que são basicamente 6 talhas de água. 6 talhas aonde eram utilizadas para fazer as purificações dos judeus. Judeu é um povo enjoado com higiene. Na cultura judaica daquela época, sobretudo, judeu, para fazer algum determinado ritual, eles tomavam banho antes, às vezes durante e depois. Judeu, ele era preocupado com os mínimos detalhes das mãos. Inclusive, teve episódios em que eles criticam Jesus porque ele está comendo sem lavar a mão. Lembram disso? Então, eles são muito assim, delicados com higiene naquela cultura. E essas talhas serviam para eles se purificarem antes dos seus rituais. E Jesus pede para os serviçais trazerem as talhas cheias d'água. Para você ter uma ideia, o texto fala aqui entre 80 a 120 litros de água. Então, uma média de 100 litros de água por talha. No total, 600 litros de água. Aqueles homens carregaram peso, hein? Aqueles homens carregaram peso. Um galão de 20 já deixa a gente meio, né? Meio 10 para as 2, assim, né? Meio torto, assim. Imagina 100 litros d'água. Pois é, e nesse exato momento, diante daquelas talhas cheias, o líquido transparente se torna um líquido avermelhado. Pergunta: quando que na mente de um judeu, quando o que o judeu lembra, o que vem à mente de um judeu, quando ele vê uma água transparente, uma água comum, virar um líquido vermelho na frente dele? Que episódio vem na mente de um judeu? Isso mesmo. Quando Moisés estende o cajado, lá no Egito, e a água vira sangue.
que Jesus está dizendo aqui, meu querido irmão e minha irmã, é que o cartão de visita dele não poderia ser diferente do cartão de visita do mesmo que Moisés teve lá no Egito. Porque assim que o Moisés levanta a sua vara, que era a vara de Arão, e toca no mar, e o mar vira sangue, e traz morte para todos os habitantes daquele mar, com Jesus, o verdadeiro libertador de Israel, Moisés, libertador do povo de Israel do Egito, mas Jesus, libertador do povo de Israel e da nação dos filhos de Deus, não poderia ser diferente. O sinal também seria a morte. O sinal de Jesus não poderia ser diferente do de Moisés. O dele trouxe morte, mas no de Jesus também traria morte. Só que a diferença é que no de Moisés trouxe morte para todos os habitantes. No de Jesus, ele experimentaria a morte para que a gente pudesse experimentar a alegria para sempre. Ele mesmo beberia do próprio cálice, para que a gente pudesse experimentar o cálice da alegria, o cálice da vida. Essa é a grande diferença desse sinal. Jesus não teria outro cartão de visita melhor do que dizer: eu vou dizer para você o que vai acontecer no dia da minha morte. Eu vou beber do cálice que você deveria beber para que você pudesse experimentar, o do cálice que eu vou te dar. O cálice da alegria, o cálice da vida, o cálice que a gente poderia levar em as últimas consequências, o cálice da salvação. João, ele é o único evangelista que não fala da ceia do Senhor. E por isso ele prefere falar da morte de Jesus e do que ela proporciona para nós, já de imediato aqui, na primeira festa de casamento, na primeira aparição de Jesus pública como Messias. E ele já está dizendo para nós: olha, nós vamos tomar de um cálice que vai ser diferente, que é totalmente diferente do cálice que eles tomaram no Egito. Nós estamos numa série chamada Família Real. Isto é, como que uma família deveria viver, como que uma família deveria conviver e existir debaixo da realeza de Jesus, debaixo do cuidado de Jesus, debaixo dos mandamentos de Jesus. E a gente sabe que um dia a alegria da nossa casa pode acabar. A gente sabe. A gente sabe que um dia as tristezas chegam. A gente sabe que um dia vai faltar sorriso. E o que a gente faz? A gente se apega em Jesus. A gente se aproxima dele. A gente cola nele. Jesus está aqui hoje. Eu não sei o que está passando na sua casa, não sei o que está passando na sua família, mas Ele pode devolver a alegria da sua família. Que coisa que quando acaba com a sua alegria. Que coisa que quando acaba, drena, rouba, assalta, destrói a sua alegria. Para alguns, pode ser a internet, né? Rolou um papo aí que ia acontecer uma mudança, o Sol ia ter alguma modificação na órbita, ia passar por alguma situação lá, acho que são explosões solares, acho que eram isso, que ia emitir uma radiação ou coisa do tipo, e que faria com que os sinais de internet dos satélites sofressem interferência. E aí se preocupou o mundo, porque imagina 1 hora sem internet no mundo. Imagina como seria a nossa vida. Então a nossa alegria vai embora quando acaba a internet. Para alguns, dinheiro. Se acabar o dinheiro... Se você me vê de cara amarrada é porque não tem dinheiro. Então por isso que o pessoal anda meio bronco assim da vida, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro.
Para alguns outros, é comida. E aqui eu me encaixo. Ah, você riu, para você também, você sabe o que eu estou falando. Mas brincadeiras à parte, é evidente, é real. O que quando acaba na sua vida, ou o que quando, caso acabasse na sua vida, a sua tristeza acabaria também. O que é? Talvez seu trabalho. Se você perdesse o seu emprego, a sua alegria ia embora também junto com ele. Essa semana, assistindo algumas reportagens sobre o Rio Grande do Sul, é lamentável, mas você vê pessoas claramente dizendo que a vida delas foi embora. A vida delas acabou. Pessoas que perderam parentes, perderam tudo, tudo. Não tem nem como reconstruir mais algumas coisas. A minha alegria acabou. Me lembro de um episódio de um velório. Esse foi um velório talvez mais triste que eu já presenciei em toda a minha vida. De uma mãe que perdeu uma filha pequena, talvez com seus 7 anos, com leucemia. Elas eram cristãs, mas, com todo respeito, né, obviamente, a gente não sabe que dor é essa, só você que já perdeu um filho sabe do que eu estou falando. Mas foi angustiante demais ver aquela mãe se jogando sobre o caixão e gritando para todos ouvirem: a minha alegria foi embora. Guardada todas as proporções, porque, como eu disse, só você sabe o que é perder um parente, quanto mais um filho, uma criança. Mas ela gritava, gritava, gritava. Chegou a desmaiar em alguns momentos. Aquela cena foi trágica. Outro episódio, não muito distante, mas foi comigo mesmo, assim. Isso eu lembro vagamente, não lembro totalmente. Mas eu lembro que a minha mãe de criação, ela faleceu quando eu tinha 8 anos, também de câncer. E a cena que vem na minha mente, assim, eu tinha 8 anos, né, muito pequeno assim. A cena que vem na minha mente é, olhando para o caixão, assim, acabou a minha alegria, porque quem vai fazer o café com pão quando eu chegar da escola, sabe? Lembrei de comida. Mas sabe aquela falta do tipo, minha alegria foi embora. Sabe? E realmente foi muito difícil. Porque dali depois eu segui para outros lugares, outras famílias diferentes. Mas eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. O que eu faço? Então, qual coisa que quando acaba com a sua alegria? Como que anda a sua alegria hoje? Como que anda hoje a sua realidade dentro de casa, com você mesmo? Que coisa acabou com você, ou está acabando com você, ou que se acabar você não teria mais alegria? O que você deve fazer quando a alegria acabar? Maria nos mostra. Maria diz para a gente que quando a alegria acabar, a gente deve procurar o dono da alegria. Porque foi isso que ela fez. Quando acaba a festa, quando acaba o vinho, ela procura aquele que pode resolver o problema. Aquele que de fato pode restaurar a alegria daquela festa. A alegria daquele momento. Maria estava preocupada com o noivo. Maria estava preocupada com a noiva. Maria estava preocupada com as pessoas. E ela deixa um testemunho importante para a gente aqui. Para quem você precisa também. Se não é para você chegar até Jesus, mas para quem você precisa apresentar o dono da alegria. Talvez no seu trabalho, pessoas estão procurando alegria em várias outras coisas.
E não encontra, porque obviamente não vai encontrar, vai acabar, vai se esgotar, vai drenar. Essas pessoas não sabem ou não conhecem o dono da alegria. Essas pessoas, assim como, por exemplo, lá o mestre Sala, eles podem conhecer muito de vinho, mas eles não conhecem do dono do vinho. Eles não sabem quem é aquele que pode trazer alegria. O Rio Grande do Sul precisa ter a sua vida restaurada, seu dia a dia restaurado, isso é verdade. Mas o Rio Grande do Sul também precisa conhecer a alegria, que é Jesus. Uau! Sabe, quantas pessoas ali carecem de uma voz como a sua, dizendo: vem comigo, que eu vou te apresentar aquele que pode devolver tudo, mesmo você não tendo nada. Foi lindo de ver o movimento de algumas crianças escrevendo cartinhas, mandando brinquedos. A nossa igreja pôde fazer isso. Irmãos queridos, por meio das suas células, enviaram mais de 200 kits com gestos de carinho, de amor, sinalizando e apontando alegria para aquelas pessoas lá. Dizendo quem é a alegria. Pessoas que andam com você precisam saber aonde procurar a verdadeira alegria. Porque vai faltar, uma hora acaba, uma hora deixa de existir, uma hora a situação fica difícil lá. Uma hora a situação sai do rumo. E João mostra muito bem quem é esse noivo e quem é esse dono do vinho. Na verdade, esse texto é muito interessante aqui, porque João, ele tem um jeito inspirado, obviamente, é o Espírito Santo por detrás, mas ele tem um jeito muito especial de escrever os seus livros. João inicia o seu primeiro livro, o Evangelho, falando de uma festa de casamento. Mas João também termina o seu último livro, o livro de Apocalipse, falando de uma outra festa de casamento. João tem em mente algo muito especial quando ele fala sobre essa nossa relação com Deus e esse restaurar da nossa alegria. Você pode ver comigo aqui como que então João faz isso, como que João nos apresenta a esse noivo, como que João nos apresenta a esse que é dono do vinho, que pode devolver a verdadeira alegria para nós. Como que João faz isso? Veja comigo, Apocalipse capítulo 21, dos versos de 1 a 3. João diz o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Que interessante! João começa o seu evangelho com uma festa de casamento e está dizendo que um dia, lá, quando Jesus voltar, vai ser também como uma grande festa de casamento, como uma grande festa, assim como foi essa festa da boda de Caná. Mas o interessante aqui é que essa festa é muito especial. E por que o João escreve isso? João fala isso não apenas para mostrar que Jesus pode devolver a nossa alegria, porque isso é fato, ele já falou, está claro aqui. Ele escreve isso não apenas para, de uma certa forma,
Dizer que Jesus pode perdoar os nossos pecados e nos purificar com o seu sangue, quando Ele morre na cruz por nós, pagando o preço dos nossos pecados, nos lavando, nos limpando, nos devolvendo uma alegria. Basta que a gente desfrute disso, creia nele e desfrute disso. Mas Ele fala isso para mostrar que um dia nossa alegria vai ser perfeita quando a gente estiver com Ele. Vai ser plena. Como que era, basicamente, os casamentos na época de Jesus? Você chegava lá, diante do pai da noiva, e oferecia um dinheiro por ela. Se o pai concordasse, você poderia começar uma relação de proximidade com a noiva. Essa relação é muito diferente das de hoje, bem diferente em alguns momentos. Você passaria um ano conversando com ela, um ano se conhecendo melhor, assistindo filme, indo no cinema, só. Não é muita coisa, não. Era muito tempo de papo, de conversa, conhecer as famílias, durante um ano. Porque só depois de um ano o casamento viria. Só depois de um ano você poderia, de fato, desfrutar plenamente da sua esposa e dela de você. É isso que João está dizendo para nós no livro de Apocalipse. Por que ainda temos tristeza? Por que ainda a tristeza nos assalta? Por que ainda a alegria acaba da nossa vida? Porque ainda nós estamos numa relação de conhecer Jesus. Nós ainda estamos numa relação de desfrutar, ainda que um pouco distante. Jesus já habita em nós, a gente já pode conhecê-lo, a gente já pode desfrutar do que Ele pode oferecer, a gente já pode se relacionar com Ele, mas ainda não chegou o casamento. Essa é uma metáfora que a Bíblia tem para dizer que um dia a gente vai desfrutar dessa alegria de Jesus por toda a eternidade, por toda a vida. Um dia, os nossos irmãos da África, os nossos irmãos de todos os continentes desse mundo, inclusive nós, vamos usufruir de uma vez por todas e plenamente da alegria perfeita que Jesus pode dar. Por enquanto, nós desfrutamos parcialmente. A gente conversa, a gente se relaciona com Ele. Como nós tivemos um tempo aqui de louvor, de oração, nós podemos até mesmo sentir a presença dEle. Mas desfrutar plenamente, está tudo certo. Mas quando Ele voltar. Por isso que o Evangelho é a nossa esperança. É por isso que faz sentido a gente orar para que a gente se permaneça firme. Para que os nossos irmãos lá, desses países que a gente orou aqui agora há pouco, se permaneçam firmes. É por isso que faz sentido você orar pela sua família. É por isso que faz sentido você não desistir dela. É por isso que faz sentido a gente orar, por mais difícil que seja, até pelos terroristas. Para que eles descubram uma alegria, que de fato seja alegria, e possam um dia experimentar dessa alegria de uma vez por todas. É por isso que faz sentido tudo isso aqui. A gente está se preparando para um grande casamento, para uma grande festa. E essa festa promete. E não são 7 dias. É por toda a eternidade. É muita festa. É muito churrasco. É muito docinho. Não vai ter choro. Não vai precisar de doação mais. Acabou. Não tem mais doação, não tem mais kit, não tem roupa, não tem mais isso. Não tem carro vindo buscar mantimento.
Acabou. Não tem mais assistência. Acabou. Acabou. Vamos orar por isso. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a orar por você que talvez esteja enfrentando alguma tristeza na sua vida. Quero também orar por você que quer permanecer firme e inabalável quando o dia mau chegar. O apóstolo Paulo diz que isso vai acontecer, que a gente esteja firme, que a gente esteja fincado na rocha quando isso acontecer. Eu quero orar por você que também tem motivos diante de Deus, até mesmo de outras pessoas, que estão enfrentando situações tão difíceis. Se você deseja experimentar essa alegria, enquanto aqui, vamos orar juntos aqui na frente? Vamos orar juntos aqui? Vem até a frente para a gente orar juntos. Por você, por essas pessoas que precisam. Se você tem outras causas que eu não citei aqui, eu queria que a gente orasse juntos. Talvez você está confundindo Jesus com outras coisas, buscando alegria em coisas que não são Ele, que não faz sentido, que são pequenas demais, que mentem para a gente o tempo inteiro, que se a gente tiver, se a gente tiver, a gente vai ficar bem. Mas não. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por ser a nossa alegria. Mesmo quando nós preferimos outras coisas e outras pessoas para suprir a nossa felicidade, para ocupar o lugar da nossa vida quando a tristeza chega, nós sabemos que o Senhor é de fato a nossa única alegria. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, a depositar a nossa vida em Ti. Ajude a gente a permanecer firme no dia mau, a saber a quem recorrer, a saber a quem clamar, a saber a quem nos apegar. Nos ajude, Senhor, nos ajude nisso. Tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, tem compaixão também dos nossos irmãos que sofrem, mas sofrem tanto, por amor ao Senhor, por amor uns aos outros. Restaura a alegria desses nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Restaura a alegria dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que precisa tanto do Senhor nesse momento. Tem piedade, tem compaixão, faz alguma coisa. Faz alguma coisa no coração das pessoas que ainda não te conhecem. Pai, tem misericórdia da Tua igreja. Nos ajude também a mostrar o caminho do verdadeiro dono da festa, o caminho do verdadeiro dono do verdadeiro vinho. Pessoas não te conhecem, pessoas não sabem como lhe encontrar. Então nos capacite a isso, nos vocacione a isso. Nos dê, Senhor, um coração firmado no Senhor e certo de que pode faltar tudo, mas ainda assim teremos tudo porque temos o Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus por toda a tristeza que o Senhor experimentou por nós na cruz, para que a gente pudesse ter alegria, ter a promessa e a expectativa de experimentar uma alegria plena no futuro. Nós oramos agradecidos por isso, pelo Teu sacrifício por nós. Obrigado pelo vinho da vida. Obrigado, Jesus. É no Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe.